Saúdo a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém. Irmãos, um prazer, uma alegria muito grande estar com os irmãos. Fazia muito tempo que eu não via aqui na igreja, a igreja está linda. E é um prazer poder rever irmãos queridos que estão aqui na igreja de São Caetano. Deus abençoe a vida dos irmãos, a vida do pastor Márcio. Obrigado desde já pela oportunidade de estar aqui para falar do nosso projeto um pouco, para desafiar a igreja com relação à obra missionária, poder compartilhar a palavra de Deus. Bom, agregar algumas coisas ao que o pastor falou, me apresentando. Sou baiano, da região de Irecê, na Bahia, sertão da Bahia. Fui pastor 9 anos aqui na Vila Pauliceia, depois de haver concluído o seminário, o JMC. Também fiz uma formação em psicologia clínica no Mackenzie. Pastoreamos a igreja da Vila Pauliceia durante 9 anos. Recebemos um desafio em 2009 para ir para o Chile e plantar uma nova igreja. Dissemos não muitas vezes, mas era a vontade de Deus que nós fôssemos para lá. Fizemos a preparação da agência, a nossa APMT, e em 2011, depois da preparação, nós fomos para o campo. Eu me casei aqui na Vila Pauliceia com a Fabiana. Ela é filha de São Caetano, mas ela se criou em São Bernardo, na Vila Pauliceia. Temos 3 filhos. A Bianca está com 12 anos, a Lara tem 9 anos e o Ronaldinho nasceu no Chile, vai completar 7 anos em outubro, agora no mês de outubro. O nosso trabalho no Chile demorou 9 anos para terminar a plantação. Passamos por um tempo de adaptação, escolhemos uma região daquela cidade. Recebemos a ajuda de pessoas desta igreja, como a nossa irmã Cláudia, que levou um grupo musical e pudemos receber esse tijolo que eles colocaram no começo da obra. E foi muito difícil o trabalho, não foi fácil, mas graças a Deus, até o fim desse ano, nós estamos organizando a Iglesia Presbiteriana Red, na cidade de Santiago, na Comuna de la Reina, ali em Santiago. Se você um dia visitar Santiago, quiser conhecer a nossa igreja, será muito bem-vindo conhecer a obra que nós realizamos. Bom, desde o ano passado nós tínhamos o desafio, o convite da igreja que nós plantamos de continuar como pastor lá. Mas orando com a nossa família, nós entendemos que a vontade de Deus é que nós sigamos plantando igrejas. Nós somos missionários pela APMT, mas a nossa ênfase é a implantação de igreja. Então, desde o ano passado, no Supremo Concílio, nós fomos desafiados por 2 pastores da Nova Zelândia, homens idosos já, que vieram pedir ajuda da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso é algo muito lindo, histórico, que um país com a dimensão, não é, de desenvolvimento desse país, vir aqui na América Latina pedir ajuda de uma igreja no Brasil, é algo histórico, notável, que Deus está fazendo na nossa época. A Nova Zelândia é um país lindo, próspero, mas que está em trevas. Nós estivemos há mais de um mês atrás, por 12 dias na Nova Zelândia, e é impressionante a situação do país. O cristianismo está morrendo. Em 2001, eram 60% de cristãos. Isso números gerais, desde católicos até as seitas cristãs. Hoje é menos de 40% da população, muito poucos evangélicos reformados e fiéis à palavra. A igreja presbiteriana, batista e muitas denominações estão morrendo por causa do liberalismo teológico. A Nova Zelândia é um país pós-cristão. Isso significa que o cristianismo para eles, a Bíblia para eles está superado. Então, quem crê na Bíblia é retrógrado, é fanático. Essa é a situação. Eles já estão começando a colher uns frutos muito amargos. A Nova Zelândia é hoje o país com uma das maiores taxas de suicídio entre os jovens no mundo. Jovens de 20 a 30 anos tiram a vida porque não aguentam enfrentar a realidade da existência, principalmente com o que a depressão tem feito no mundo. E vocês sabem que depois do abandono da fé, vem a desestruturação da família. E a vida, apesar de que eles têm tudo, não faz o menor sentido.
é muito alarmante. É um país de 5 milhões de habitantes, muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, a capital do Chile, Santiago, tem 7 milhões de habitantes. Só a cidade de Santiago sobrepassa em 2 milhões de habitantes a população da Nova Zelândia. E eles estão perdendo seus jovens que estão se suicidando. Mas eles cogitam voltar para Deus? Eles já abandonaram a palavra de Deus. Então, irmãos, nós fomos desafiados para ir para Nova Zelândia. Entre dezembro deste ano e fevereiro, nós pretendemos chegar naquele país. E na cidade de Christchurch, que é a maior cidade da Ilha Sul, nós pretendemos plantar uma nova igreja. Nós estamos aqui para desafiar a igreja de São Caetano a participar desse projeto. O nosso desafio é igual que nós fizemos com as igrejas que nos apoiaram no Chile. Hoje, ou seja, neste fim de ano, as igrejas aqui no Brasil estão recebendo esta gratidão do Chile, uma placa comemorativa que diz: muito obrigado porque vocês ajudaram a plantar uma igreja na cidade de Santiago. E o desafio do nosso projeto é também, da mesma forma, daqui a alguns anos, festejar a plantação de uma igreja na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. Que os irmãos possam participar conosco desse projeto. Nossa maior necessidade é oração e que as igrejas também nos apoiem com as ofertas dentro da possibilidade que cada um tiver. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Eu vou fazer a leitura dos versículos 1 ao versículo de número 11. Nesse texto que tem como título A Pesca Maravilhosa. Mesmo assentados, irmãos, mas com atenção, ouçamos a palavra de Deus e pensemos o que esse texto tem para nos falar nessa noite. Diz a palavra do Senhor: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pai amado, estamos diante da Tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco neste momento. Abra os nossos ouvidos e coração, que a Tua palavra seja escrita no nosso coração, que ela, ó Deus, encontre guarida, que ela cresça e produza muito fruto, que agrade ao Senhor, que transforme a nossa vida e que seja de bênção na vida do nosso próximo. Nós oramos e agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem nesse texto é o seguinte: pescadores de homens. Pescadores de homens. Eu quero mostrar para os irmãos nesse texto da palavra, escrito pelo evangelista Lucas, algumas características que o texto nos apresenta dos pescadores de homens.
usando o exemplo de Simão, chamado Pedro, e dos seus sócios, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que eram sócios de Pedro na pesca. Nós estamos diante do texto do chamado dos discípulos para que fossem pescadores de homens, acompanhando o ministério de Jesus. Bom, para falar dos pescadores de homens, eu quero ir direto ao ponto nessa introdução. E diante de um texto como este, um texto narrativo que mostra uma parte do ministério de Jesus e da vida dos discípulos, nós podemos fazer a seguinte pergunta: o que esse texto tem a ver conosco? O que esse texto tem a ver comigo, tem a ver com você? Por que esse texto está aí escrito na palavra de Deus? E é interessante, irmãos, que em muitos textos da palavra, historicamente, a igreja às vezes comete alguns erros. É de pensar que esse texto foi somente, ele é somente aplicado na vida dos discípulos que viveram este momento. Mas eu queria dizer para os irmãos que esse texto tem a ver com aqueles homens, é o chamado deles, existem muitas coisas específicas aqui, mas existem muitas coisas que é para a igreja de Cristo. Aqueles homens seriam líderes da igreja. Eles deveriam conduzir a igreja do Senhor com esta visão, com o entendimento de que eles são pescadores de homens. Mas salvos as devidas proporções, todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus são chamados pelo Senhor para ser pescadores de homens. O que significa ser pescador de homens nesse texto? O texto Jesus usou aquele contexto da pesca para trazer esta ideia de ser pescadores de homens. Mas a ideia de ser pescadores de homens significa ser usado por Deus para alcançar vidas para o reino de Deus. Para levar às pessoas o que nós recebemos como discípulos de Cristo. Anunciar às pessoas o nosso Salvador, anunciar o nosso Deus. Levar as pessoas a receber o Evangelho, a salvação. E que eles possam ser incorporados, fazer parte do reino de Deus, ser famílias de Deus, ser filhos de Deus. Ser resgatados da condenação, da perdição, de uma vida sem sentido que vai levar eles à condenação do inferno. Ser instrumentos de Deus para a salvação do ser humano. Então esse texto, meus irmãos, tem a ver conosco. Nós também somos desafiados a ser pescadores de homens. É como aquele texto da grande comissão. Jesus, depois de haver morto na cruz, depois de haver ressuscitado, ele disse para estes discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e da terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É interessante que Jesus deu a ordem para eles, mas era só para eles? Eles cumpriram esta ordem? Eles cumpriram na época deles. Mas até hoje, a igreja não terminou de cumprir essa missão. A nossa missão, irmãos, é fazer discípulos. Eu não sei se os irmãos sabem, mas não existe a palavra missão na Bíblia, né? Não existe missões na Bíblia. A nossa missão é fazer discípulos de Jesus. E segundo esse texto que nós lemos, nós somos chamados a ser pescadores de homens, ou seja, a ser instrumentos para levar a salvação a muitos que se perdem. Antes de entrar nas marcas dos pescadores de homens, o contexto também mostra algo muito forte, não é? O que o nosso texto nos mostra? Lucas começa o seu evangelho apresentando Jesus. O evangelho se trata de Jesus Cristo. Então Lucas apresenta no começo do seu evangelho Jesus como o Deus encarnado, o Messias prometido, o Salvador do mundo. Depois de falar quem era Jesus, Lucas mostra o que ele veio fazer. E Jesus Cristo veio
com a grande missão de nos salvar, de resgatar, de redimir o ser humano. E é muito interessante que, depois daquele momento tão impactante do batismo de Jesus, quando Jesus é batizado por João e ele está assumindo o lugar do pecador, não é? Ele é ungido por Deus, ungido pelo Espírito Santo, e ele então começa o seu ministério. É muito interessante que Jesus começa o seu ministério na Galileia. A Galileia dos gentios era a terra dos pecadores. A Galileia era um lugar limítrofe entre a Síria e Israel, onde haviam publicanos, meretrizes, muita violência, uma terra sem lei. Em Mateus, a palavra diz que ali era a terra de Zebulon, terra de Naftali, né? Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Então Jesus começou o seu ministério de forma muito impactante, transformando os pecadores, resgatando os pecadores, manifestando o poder de Deus, libertando os endemoniados, os cativos, curando os enfermos e principalmente no poder da palavra de Deus. Então esse é o contexto, irmãos. Neste momento, as multidões estão seguindo Jesus e Jesus precisa expandir o seu ministério. Então o que é que Jesus faz? Chama esses discípulos para ser pescadores de homens. O que é que Jesus está fazendo? Jesus está inserindo estes homens no seu ministério. Que privilégio. Que visão, desde o início. Eu quero mostrar para os irmãos então as características, as marcas dos pescadores de homens. Em primeiro lugar, irmãos, no nosso texto, naquele momento quando Jesus realizou aquela pesca maravilhosa na vida dos discípulos, que eram pescadores. A primeira marca que nós vemos nesse texto é que os pescadores de homens são escolhidos e chamados para cumprir esta missão. É interessante, irmãos, que o texto nos diz que as multidões estavam apertando Jesus, eles queriam ouvir a palavra de Deus. Jesus estava junto do mar da Galileia, ou do lago de Genezaré. E Jesus viu 2 barcos na praia, versículo 2. Os pescadores estavam lavando as redes. E Jesus entrou então em um dos barcos, era o barco de Simão, chamado Pedro. E ele pediu que Pedro afastasse o seu barco da praia. E ele assentou no barco e então ensinou a multidão, desde o barco. Irmãos, aqui existe um ponto muito interessante nesse texto, porque quando nós lemos parece casualidade. Parece que não existe nada planejado. Mas quem conhece Jesus sabe que estava tudo planejado. Este é o momento da escolha de Jesus da vida deles. Este é o momento em que Jesus vai marcar a vida deles. Jesus já havia cumprido o propósito, ele havia ensinado a multidão, mas ele quer chamar aqueles homens. Ele quer escolher aqueles homens, então ele entra no barco de Pedro. E o que vai acontecer depois? Vai levar estes homens a ser pescadores de homens. E qual é a consciência que estes homens tiveram? Eu fico imaginando depois, não é? Eles se tornaram pescadores de homens. Pedro, Simão, o dono do barco, foi tremendamente usado por Deus para alcançar muitas vidas para o Senhor. E eu fico imaginando o que Pedro pensava, né? Quando começou isso? Quando Jesus entrou no meu barco. Jesus escolheu o barco deles, Jesus escolheu a eles, Jesus escolheu a vida deles. Jesus escolheu realizar o milagre, Jesus escolheu que naquele dia não daria peixe. Jesus escolheu transformar a vida deles e no final, eles seguem a Jesus para ser pescadores de homens. Irmãos, uma coisa fez aqueles homens ser pescadores de homens, o fato de que eles foram escolhidos e chamados.
uma coisa aconteceu também na nossa vida, e que deve nos fazer instrumentos de Deus para alcançar vidas. O Senhor nos escolheu e nos chamou. E o Senhor nos confiou uma missão. Eu gosto muito de falar isso para nós que somos presbiterianos, porque nós primamos muito a eleição, não é? O Senhor nos predestinou, o Senhor nos escolheu. Mas o Senhor não nos escolheu somente para nos salvar. O Senhor nos escolheu para nos usar. Irmãos, isso é muito interessante. Esse texto é muito impactante porque é o momento de transformação da vida deles. Mas Jesus já apresenta o chamado. Não é interessante? Às vezes a gente fica assim, vai evangelizar e fala, vamos ganhar primeiro. Vamos ganhar a pessoa primeiro, né? Não vamos falar de coisa muito complicada não, para ver se ele acredita, para ver se ele recebe a Jesus. Não foi assim com eles e não foi assim, por exemplo, com o apóstolo Paulo. Lembram da conversão de Paulo e do chamado de Paulo? Paulo estava perseguindo a Jesus, ele se encontrou com Jesus e viu a glória de Jesus. E depois, quando Ananias ora por ele para que ele recupere a visão, porque ele tinha ficado cego por ver a glória de Jesus, ele recebe então a palavra que diz, você vai ver o quanto você vai sofrer pelo meu nome. Você vai pregar o meu evangelho diante de reis e diante de governadores. E Paulo foi o apóstolo dos gentios. Desde o momento da sua conversão ele sabia disso. Que ele tinha sido eleito, que ele tinha sido chamado para ser um instrumento. Ah, meus irmãos, como nós precisamos entender isso. E não é diferente em toda a Escritura. Vocês lembram quando Deus chamou Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. E no final o Senhor diz, sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Desde o início o chamado de Abraão era para que ele pudesse abençoar. Ele pudesse ser um instrumento de salvação para todas as nações. Esta é a primeira marca dos pescadores de homens. Eles foram escolhidos, chamados para cumprir uma missão. Segunda coisa, meus irmãos, os pescadores de homens, eles são pessoas impactadas pela palavra de Deus. O que aconteceu no nosso texto? Jesus, depois de ensinar, depois de pregar do barco de Pedro, ordenou a Pedro, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 4. Jesus deu uma ordem muito audaciosa, uma ordem diferente. E no momento que Jesus dá esta ordem e faz esse desafio de obediência a Pedro, Pedro também de alguma forma desafia Jesus, não é? É como se Pedro estivesse dizendo, Senhor, o Senhor é um homem, é um rabino, é um mestre, mas de pesca entendo eu, é mais ou menos assim, não é? Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Trabalhamos de noite porque de noite dá peixe. Agora não tem peixe, Senhor. Mas eu vou jogar a rede, sob a tua palavra eu lançarei a rede. E nas entrelinhas está assim, Senhor, se não der certo, o Senhor vai ficar meio desmoralizado. O pessoal vai ficar bravo. Mas o que acontece, hein, irmãos? Desde o início Jesus sabia o que estava fazendo, né? Jesus queria impactar a vida de Pedro. Jesus queria impactar com a palavra dele. O texto nos diz que Pedro saiu com os seus sócios, lançou a rede para pescar e apanharam grande quantidade de peixe. As redes começaram a se romper. Pedro pede então ao outro barco que venha ajudar. Os dois barcos cheios, com as redes cheias de peixe, estão afundando. E Pedro então se lembra, né? Do tamanho do desafio, do que Jesus havia dito, do que ele havia dito.
Pedro vai até a presença de Jesus e se lança aos pés de Jesus. Ele está impactado com a palavra de Jesus. É interessante, irmãos, que o milagre nesse texto, né? O fato de que Jesus controlou os peixes, controlou toda aquela situação, é algo muito interessante que mostra o poder de Jesus. Mas o mais importante não é este milagre em si. É o fato de que Jesus ensinou do barco de Pedro, Jesus pregou. A Bíblia diz que ele pregava com autoridade. Ele dizia coisas impactantes. E o que Pedro está percebendo é que a palavra de Jesus é verdade. A palavra de Jesus tem autoridade. Nós não sabemos pelo texto que Jesus pregava, mas pelos evangelhos sabemos. Jesus mostrou a condição do homem. Jesus mostrou a situação de perdição. Mas ao mesmo tempo Jesus mostrou a graça de Deus e o convite de Deus para a salvação. Pedro está dando conta, Pedro se deu conta de que tudo aquilo é verdade. O que ele falou, o que ele fala, o que ele diz se cumpre. E Pedro ficou impactado com a palavra de Jesus. Irmãos, isto é o que fez de Pedro ser um pescador de homens. Esta é uma marca do pescador de homens. O fato de que a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus transformou as nossas vidas, como transformou a vida deles. Eu queria perguntar para você nessa noite, você lembra quando a palavra de Deus transformou a sua vida? Eu lembro, meus irmãos, eu tinha 15 anos de idade, sempre fui da igreja, tinha um medo de morrer tremendo. Eu não podia assistir um filme de terror, de suspense. Eu tinha um problema muito sério dentro do meu coração. Uma insegurança. Com 15 anos de idade eu já sentia vazio de existência. Mas dentro da igreja eu dizia, eu ouço falar de Deus, mas eu não o conheço. Se eu morrer, eu não vou para Ele. Eu olhava alguns jovens da igreja e dizia, fulano é crente. Mas eu lembro que quando eu me converti, fizeram um apelo, eu vim à frente, eu pensava que eu tinha demônios, né? Tira de mim essa coisa ruim, né? Era eu mesmo, né? Ah, meus irmãos, foi maravilhoso. Você lembra como foi na sua vida? Foi maravilhoso quando o Senhor Jesus mostrou para mim, o Espírito Santo, né, iluminou e mostrou que Ele morreu na cruz por mim. Ele morreu na cruz por mim. Foram os meus pecados que levou Ele à cruz. Eu lembro que como eu chorei, como eu pedi perdão por tudo. E depois a alegria de entender que se Ele morreu por mim, ressuscitou por mim, então eu posso ter salvação, eu posso ter paz. O que nos faz, irmãos, o que nos impulsiona a seguir a Cristo e a seguir o seu ministério e a querer ser instrumento nas suas mãos é a palavra poderosa que nos transformou. E com o apóstolo Paulo foi do mesmo jeito. Vocês lembram? Quando Paulo escreve em Romanos capítulo 1, Paulo diz, eu quero testemunhar do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder da palavra que nos impactou, que marca a nossa vida e que nos faz depois ser instrumentos do Senhor para levar esta palavra. Porque nós não temos que levar a nossa palavra, nós não temos que levar o nosso nome, mas o Senhor nos chama a anunciar o seu Evangelho. Em terceiro lugar, irmãos, a terceira marca do pescador de homens é que ele reconhece o seu pecado e prova a graça de Deus. É interessante, irmãos, que depois de tudo aquilo que Pedro presenciou, aquela pesca maravilhosa, aquele milagre, no versículo 8 diz que Pedro se lançou aos pés de Jesus, se prostrou aos pés de Jesus e disse, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador.
Pedro se dá conta que está diante de Deus. Pedro se dá conta que ele é pecador. Vem à sua mente os seus pecados. Nós não sabemos os pecados que Pedro pensou naquele momento. Mas Pedro reconhece os seus pecados diante de Deus. Ele está pedindo misericórdia. Ele diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor esteja no meu barco. Eu não sou digno que o Senhor esteja na minha vida. Por favor, retira-te, não me consuma, não me destrua, não me condene. Esse é o efeito da palavra de Deus nas nossas vidas, não é? Mas é fundamental o reconhecimento do pecado diante do Senhor. O entendimento de que realmente estamos perdidos, realmente o Senhor é glorioso, realmente Ele é santo e nós não somos dignos. Mas o que é impactante, irmãos, é que diante do reconhecimento do pecado, diante do pedido de misericórdia, o que Jesus Cristo faz? Olha o que diz no versículo 10, é impactante isso, irmãos. A grandeza da graça de Deus. Jesus Cristo disse: não temas, doravante serás pescador de homens. É como se Jesus dissesse: porque você reconhece a sua pequenez, você está pronto. Porque você reconhece que não é digno, porque você reconhece que não pode se salvar, porque você reconhece a sua necessidade, porque você está clamando por misericórdia, você está pronto. Você está pronto para ser um pescador de homens. E é muito interessante, irmãos, como realmente esta também é uma marca do pescador de homens. Foi isso que impulsionou estes homens a cumprir a missão. O fato de que eles foram alcançados pela graça. O fato de que Jesus Cristo veio limpar os seus pecados. O fato de que Jesus Cristo veio morrer por nós. O fato de que Ele pode transformar qualquer um. E o que o pecador precisa fazer é reconhecer o seu pecado. Mas isso é fundamental na vida do pescador de homens. Aquele que não se reconhece pecador, nunca será pescador de homens. Aquele que pensa que é melhor do que os pecadores, jamais será usado por Deus. Jamais será um pescador de homens. Jamais será um instrumento nas mãos de Deus. Porque nós precisamos entender, meus irmãos, que é por graça que nós estamos aqui pela graça de Deus. E se nós estamos aqui pela graça de Deus, pecadores que somos, Deus pode transformar e pode trazer pela sua graça qualquer um. Vocês lembram do que aconteceu também na vida de Paulo? Paulo escreve a Timóteo dizendo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele não diz eu fui, ele não diz eu era, porque se ele estava sendo apóstolo, se ele era salvo, se ele foi transformado depois de ter sido perseguidor da igreja, foi pela graça de Deus. Se nós continuamos crendo, se nós continuamos santificando a nossa vida, se nós continuamos obedecendo ao Senhor, é porque temos este poder? Isso está em nós, irmãos? É porque o Senhor tem tido misericórdia de nós e tem atuado em nós com a sua graça. Esta é uma das marcas do pescador de homens. Ele reconhece o seu pecado, ele experimenta da graça de Deus. E Pedro ficou, com certeza, né? Quem lembra da experiência com o Senhor, lembra da alegria de ser aceito, de ser chamado, do Senhor dizer: segue-me, vem comigo. Do Senhor dizer: você vai
ser um instrumento nas minhas mãos. Que privilégio. E nós então saímos e vemos os pecadores e pensamos, eu era assim, mas a graça do Senhor me transformou. A graça de Deus, o Evangelho, o poder da palavra pode transformar essas vidas também. Meus irmãos, não existe missão mais maravilhosa do que essa. Realmente nós deveríamos estar todos os dias buscando as oportunidades, orando pelas nossas vidas e orando pelos perdidos, e dispondo a nossa vida para que o Senhor nos use, para que vidas sejam pescadas, ou seja, para que vidas sejam salvas pelo Senhor. Eu quero terminar, irmãos, mostrando a última característica dos pescadores de homens. Esta foi uma marca forte na vida deles, que é uma inspiração para nós. No versículo 11, a Bíblia nos diz que eles arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. A última marca do pescador de homens é que ele se dedica completamente para cumprir a missão. Os discípulos foram chamados, foram impactados, se arrependeram, provaram da graça e se entregaram a esta obra de ser instrumentos de Deus. Aqui existe algo muito específico. Eles foram chamados para ser apóstolos, eles foram chamados para ser instrumentos do Senhor, foram tremendamente usados por Deus. Mas todos nós sabemos que o chamado de Jesus para todos os discípulos, qual que é? Segue-me. E todos os que são discípulos de Jesus devem seguir ao Mestre. Jesus Cristo disse, irmãos, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, morra para o mundo, para si mesmo. E é isso que nós fazemos quando nos convertemos. Se converter não é dizer, eu quero ir para o céu, eu quero que os meus pecados sejam perdoados. Não é só isso, não é só receber Jesus como Salvador. Se converter significa receber Jesus como Senhor. Então agora eu não tenho mais controle da minha vida. Então, talvez você não tenha que ir para o Chile, deixar tudo, né? Ir para o Chile, ou ir para Nova Zelândia, me ajudar lá. Talvez o Senhor não esteja te chamando para isso, ou talvez sim. Mas independente disso, nós precisamos deixar tudo, no sentido de entregar tudo ao Senhor. Nós precisamos dizer, Senhor, a minha vida é tua. O meu tempo, os meus talentos, os meus recursos. Senhor, o Senhor me deu uma família, é tua. Senhor, o Senhor me deu trabalho, recursos. Eu sou um administrador teu, Senhor. Tudo isso é teu. O discípulo de Jesus se dedica completamente a seguir ao Mestre. E se dedica a ser um instrumento nas suas mãos. E se dedica a proclamar o Evangelho. E se dedica a ser um instrumento para que o Senhor possa exaltar o seu nome e transformar vidas. E que desafio lindo nós temos como igreja. Porque eu fiz questão de falar isso individual para você nessa noite. Mas nós temos uma bênção no mundo chamada igreja. Nós juntos, irmãos, podemos realizar muito. Podemos ser estes pescadores de homens. Eles foram chamados neste colégio, né? Neste conjunto. Nós temos muita bênção como igreja, edificação, crescimento. Mas que o Senhor faça tudo isso para que o nome dele seja glorificado e que muitos conheçam ao Senhor através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós possamos entender que o Senhor que nos salvou também nos chama para nos usar. Eu quero orar nesse momento
Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Curva a sua cabeça. Pai querido, obrigado a Deus por este tempo de adoração do Teu nome. Obrigado a Deus, porque aqui podemos Te adorar, ler a Tua palavra, ó Deus, orar e também, ó Deus, estar em comunhão com os nossos irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, ó Deus. Obrigado pela visão que o Senhor nos dá do Teu plano. E porque, ó Deus, o Senhor nos amou, nos salvou, mas o Senhor, ó Deus, nos chamou para que as nossas vidas fossem instrumentos nas Tuas mãos. Colocamos diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas, para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor, ó Deus, nos ensine e para que o Senhor nos use, para que muitos Te conheçam. Abençoa as nossas famílias, ó Deus. Aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, que através das nossas vidas ou de outros irmãos, eles sejam alcançados. Abençoa aquelas pessoas que estão nos nossos trabalhos, ó Deus. Que o Senhor nos use, ó Pai, nos dê estratégias, nos dê sabedoria, testemunho, para que possamos, ó Deus, alcançar os nossos amigos para Cristo. Abençoa, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai. Nós colocamos esta igreja, ó Deus, reverendo Márcio, reverendo Fábio, ó Deus, cada irmão, o conselho desta igreja nas Tuas mãos, para que, ó Deus, esta igreja seja um instrumento de salvação nesta cidade. Senhor, nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo e o fazemos em nome de Jesus. Amém.